Grande abraço para você que acompanha o Podcast Sul. Estamos falando mais uma vez do Atlético Paranaense e o assunto é polêmico, é o VAR, o árbitro de vídeo. Diretor técnico do Atlético, Paulo Autuori, falou sobre o assunto, divulgou um vídeo. Vamos colocar o vídeo aqui, dois trechos importantes deste vídeo. Paulo Autuori falando aí o que pensa sobre a mudança do VAR no futebol brasileiro. Mas antes, eu peço que você se inscreva aqui no canal, né? Curta esse vídeo e principalmente comente aqui com a gente o que você pensa sobre este assunto polêmico que é o árbitro de vídeo. Acompanhe aqui este conteúdo até o final. Pois então... Onde saiu o Gaciba, entrou ali, isso aquilo que valia, que era o VAR, já parece que não está a valer mais. Então, isso tudo gera uma grande desconfiança. Eu vou rodar daqui a pouco o Paulo Autuori aqui no Podcast Sul, falando, portanto, dos erros de arbitragem contra o Atlético nos últimos jogos. Dois erros que a gente já repercutiu aqui no nosso pós-jogo, né? Tanto comigo, tanto com o Napoleão de Almeida, jogo contra o Corinthians, o pênalti polêmico, porque o próprio Corinthians já foi beneficiado pela arbitragem brasileira num lance parecido contra o Internacional. O entendimento naquela época foi um e o entendimento domingo foi outro. Mas a principal crítica, no meu ponto de vista, é sobre a mudança no comando da arbitragem brasileira. Alício Pena Júnior assume, o Gaciba sai, mas o Gaciba era transparente, estava divulgando os vídeos, os diálogos aí da arbitragem, principalmente do VAR, e agora isso está encerrado, não está se falando mais isso. E o Paulo Autuori reclamou. Dá só uma olhada no vídeo. O que causa indignação a muitos profissionais do futebol é exatamente aquilo que se torna comum no futebol brasileiro, a mudança de regras em relação a muitas coisas, e quero enfatizar a arbitragem, onde saiu o Gaciba, entrou ali, isso aquilo que valia, que era o VAR, já parece que não está a valer mais. Então, isso tudo gera uma grande desconfiança, né? E uma interferência grande em todas as zonas da classificação. Não é isso? Então, é importante a gente ter atenção a isso, particularmente aqui nos achamos bem prejudicados nos dois últimos jogos, né? Fica evidente e não tem qualquer tipo de justificativa. E me parece que a interpretação é uma grande bengala da arbitragem. Todos os profissionais são criticados negativamente, são julgados, têm que dar explicações, ou seja, botar a cara à tapa, e simplesmente a arbitragem não passa absolutamente nada. Me parece que alguns, a partir da entrada do Alício, que trabalham no VAR, como já falaram alguns árbitros, colocam a ideia de que houve mudanças, que o VAR não vai interferir tanto no jogo. Então, não sei para qual o motivo da criação do VAR, já que a sua essência era trazer um pouco mais de transparência e, por consequência, justiça ao resultado dos jogos, né? Esses dois últimos jogos, situações altamente polêmicas, né, contra os nossos adversários a favor do Atlético Paranaense, não foram nem revisadas, né? Situações altamente polêmicas. O pessoal do Atlético tem que dar uma melhorada no banner aí do Paulo Autuori, né? A arena tá bonita, tá lotada, mas o meu aqui, a iluminação tá muito melhor, o meu estádio aqui atrás está muito melhor que esse cenário do Paulo Autuori. Mas voltamos ao tema que é muito importante. O Atlético está muito preocupado com o rumo da arbitragem no Brasil, com o rumo do VAR, né? E o Paulo Autuori deixou isso muito claro neste vídeo. Falar que a arbitragem errou contra o Atlético é chover no molhado. O lance que tirou o Kaiser do jogo contra o São Paulo deveria ser revisto pelo árbitro de vídeo. Estão lá para isso. Como a entrada foi desproporcional, tirou o jogador do Atlético em campo, isso deveria ser revisto, e o Paulo Autuori também falou sobre isso. Só que eu quero ouvir agora o diretor do Atlético, Paulo Autuori, falando das finais da Copa do Brasil, da reta final do Campeonato Brasileiro. O Atlético está preocupado com a arbitragem. O que gera algumas preocupações em função de nós termos ainda
3 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil a ser definida. Portanto, que sejam mais claros, transparentes e que, acima de tudo, se comuniquem, né, com aqueles que, ao fim e ao cabo, são os protagonistas do futebol, jogadores e público. E que fique claro, né, o Atlético não pode ser penalizado na sequência dos jogos. Eu acho isso uma pressão que o Atlético está fazendo na central de arbitragem aí da CBF, do pessoal do VAR. Isso, com esse vídeo, ele deixa muito claro isso, que o Atlético está pressionando e quer mais atenção da arbitragem brasileira em seus jogos. Afinal, o Furacão tem reta final no Campeonato Brasileiro, tem finais da Copa do Brasil e não pode ser prejudicado pela arbitragem. Qualquer erro aí de arbitragem pode desqualificar o Furacão nessas retas, né? Retas de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E você, perguntar aqui se a arbitragem foi justa, se foi certo ou errado os lances, eu acho que eu não vou perder tempo com isso. Mas eu quero que você comente aí esse vídeo do Paulo Autuori, essa divulgação do Atlético. O que vocês acharam? Tinha que ter feito isso mesmo? Coloca aí nos comentários. Para você que nos acompanhou até o final aqui, eu peço que você se inscreva no canal e também avalie esse vídeo como positivo. A gente volta numa próxima oportunidade.